Por que os hábitos são tão importantes? Os hábitos são, na verdade, programações automáticas do nosso cérebro, que determinam até 40% das nossas ações que tomamos diariamente. Isso significa que quase metade da sua vida acontece sem que você precise tomar decisões de forma consciente. Por isso, entender e dominar os hábitos é um dos caminhos mais eficientes para mudar comportamentos e transformar resultados. Nosso cérebro é uma máquina que busca a todo momento economizar energia. Essa característica é conhecida como o princípio da eficiência energética, uma adaptação evolutiva fundamental para a nossa sobrevivência. O psicólogo e pesquisador B.F. Skinner, ao estudar comportamentos condicionados, demonstrou que a repetição de ações seguida de recompensas fortalece conexões neurais, criando o que hoje conhecemos como o loop do hábito. Primeiro vem o gatilho, ou a deixa, é o estímulo que inicia o comportamento. Depois vem a rotina, que é a ação que se segue automaticamente. E depois vem a recompensa, a sensação que reforça a repetição desse comportamento. Esse ciclo, descrito detalhadamente por Charles Duhigg em o livro O Poder do Hábito, explica por que é tão difícil mudar velhos hábitos ou adquirir novos. Eles estão literalmente codificados nas estruturas cerebrais, especialmente nos gânglios da base, que são responsáveis pelo armazenamento de comportamentos automáticos. Mas por que isso é importante? Porque, ao perceber que hábitos são processos neurológicos e não apenas falta de vontade ou caráter fraco, você passa a entender que mudar hábitos requer estratégia, não apenas motivação. E mais, os hábitos são os tijolos da sua identidade. Você não é o que faz de vez em quando, você é o que faz consistentemente. Se hoje você tem o hábito de ler, fazer exercícios ou de procrastinar, com o tempo, essas ações vão moldando a sua autoimagem. Sou disciplinado, sou sedentário, sou focado, sou desorganizado, por exemplo. Percebe? A sua identidade é construída a partir dos seus hábitos. Toda vez que você repete uma ação, acontece um processo chamado mielinização. O cérebro reforça aquela trilha neural com uma substância chamada mielina, que atua como um isolante elétrico. Quanto mais revestida de mielina uma trilha estiver, mais rápida e automática se torna a execução daquele hábito. Por isso, hábitos bem estabelecidos são difíceis de quebrar, mas também, por isso, hábitos novos e fortes são possíveis de serem criados, desde que você entenda como funciona. Por exemplo, o hábito de escovar os dentes. Você não pensa mais, só faz. É automático. É disso que estamos falando. O que acontece quando você não cuida dos seus hábitos? Quando você não assume conscientemente o controle sobre seus hábitos, entra automaticamente no que a neurociência chama de modo padrão de processamento. Esse é um estado cerebral de baixo custo energético, onde o nosso cérebro já prefere manter as rotinas já consolidadas, mesmo que elas sejam nocivas ou limitantes. Ou seja, quando você não pensa, o cérebro tende a reproduzir padrões antigos. Quando os hábitos não são gerenciados, o cérebro ativa e prioriza respostas automáticas, na busca de economia de esforço, evitar desconforto, recompensas imediatas, mesmo que no longo prazo te façam mal. Esse é o chamado paradoxo do comportamento humano. Sabemos racionalmente o que seria melhor: estudar, praticar exercícios, cuidar da nossa saúde, mas seguimos fazendo o que é mais fácil e confortável no curto prazo: procrastinar, comer mal, evitar desafios. Isso ocorre porque o sistema dopaminérgico, responsável por motivação e prazer, responde mais intensamente a recompensas imediatas. Por exemplo, comer um doce, recompensa imediata. Estudar por uma prova, recompensa futura e incerta. Esse viés de priorizar o presente é conhecido como desconto hiperbólico, uma tendência psicológica que prejudica decisões a longo prazo e reforça hábitos ruins. Quando você não cuida dos seus hábitos, cria um ciclo de autossabotagem silenciosa. Pequenas escolhas ruins que parecem insignificantes. Ficar mais 5 minutinhos na cama, deixar de fazer aquela caminhada, abrir o Instagram antes de dormir. Essas escolhas ativam um ciclo: menos disciplina, mais procrastinação, mais culpa e frustração, menos confiança em si mesmo. Isso gera o que os psicólogos chamam de desaprendizagem de autoeficácia. A pessoa começa a duvidar da própria capacidade de mudar. Em termos técnicos, vai enfraquecendo o seu locus de controle interno e passa a acreditar que a vida acontece com ela, ao invés
invés de assumir que ela própria é agente de transformação da própria vida, o impacto na saúde mental e emocional. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que hábitos ruins não só afetam o desempenho prático, mas também a autoestima, percepção de competência, resiliência emocional. Por exemplo, quem mantém hábitos de sedentarismo, sono irregular e excesso de consumo digital tende a apresentar níveis mais altos de ansiedade e depressão, como demonstrado por estudos da American Psychological Association. Além disso, hábitos ruins criam um estado de alerta crônico, conhecido como estresse de baixa intensidade, que é silencioso, mas extremamente prejudicial, até a produtividade e capacidade de foco. Se você não escolhe conscientemente o que está fazendo, quem está escolhendo por você? Como criar bons hábitos de forma consciente e eficaz. Mudar hábitos não é uma questão de força de vontade, mas sim de estratégia comportamental, entendimento neurocientífico e criação de sistemas que favoreçam a repetição desejada. Segundo o pesquisador B.J. Fogg, da Stanford University, o segredo da mudança de hábitos está na combinação de 3 elementos. Primeiro, motivação. Segundo, capacidade. E terceiro, gatilho. Ou seja, para que um novo hábito ocorra, você precisa estar suficientemente motivado, ter a capacidade ou reduzir a dificuldade e um gatilho que lembre e inicie o comportamento desejado. O que a ciência nos ensina sobre a criação de hábitos? Comece pequeno. Quanto menor o comportamento, maior a chance de ser iniciado e mantido. A ideia é reduzir a barreira de entrada. Quer ler mais? Leia uma página por dia. Esse conceito é apoiado pela ideia de que ações mínimas geram um efeito psicológico de progresso e ativam a chamada consistência cognitiva. Uma vez que você se identifica com uma ação, passa a querer agir de forma coerente com essa identidade. Construa loops de hábitos conscientes. Como vimos, todo hábito possui 3 componentes. Gatilho precisa ser claro e previsível. Pode ser um horário, um local ou uma ação. Rotina deve ser simples, fácil de realizar e, de preferência, prazerosa. E a recompensa, essencial para reforçar o hábito. Ela gera a liberação de dopamina, que motiva a repetição. Se você quer criar um hábito, torne o comportamento mais fácil, acessível e visível. Já se por outro lado você quer eliminar um hábito, torne-o mais difícil, invisível e inconveniente. Por exemplo, deixar o livro na cama antes de dormir aumenta as chances de você ler. Deixar o celular fora do quarto diminui as chances de você passar mais tempo em redes sociais. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, reforça: o ambiente é o arquiteto invisível do comportamento humano. Reforce com identidade, não apenas com objetivos. Esse é outro aspecto crucial. Ao criar um hábito, não foque apenas no resultado, quero perder 5 quilos, mas sim em quem você quer se tornar. Sou uma pessoa saudável, sou alguém que valoriza o aprendizado. Essa mudança de foco trabalha o conceito de identidade comportamental, que, segundo a psicologia social, é um dos fatores mais fortes para a manutenção de hábitos a longo prazo. Monitore e ajuste. A criação de hábitos exige um ciclo contínuo de feedback e ajustes. Use ferramentas de monitoramento, aplicativos, diários, checklists. Também comemore pequenas vitórias. Isso reforça o comportamento desejado com sensações positivas. Daniel Kahneman, Nobel de Economia, destaca que somos mais motivados a evitar perdas do que por buscar ganhos. Assim, evitar quebrar a corrente, ou seja, manter a sequência de dias praticando um hábito, é uma estratégia poderosa para garantir a continuidade. Resumo breve: criar hábitos envolve motivação, capacidade e gatilho. O começo deve ser pequeno e fácil para diminuir a resistência. O ambiente deve ser moldado para favorecer esse comportamento. O foco deve ser na identidade, não apenas nos objetivos. O processo requer monitoramento e reforço contínuo. Qual é o hábito que, se você começasse hoje, poderia mudar quem você é daqui a 6 meses? Agora que você já entendeu a importância dos hábitos, o que acontece quando você não cuida deles e como criar novos comportamentos, chegou a hora de conhecer alguma das ferramentas mais eficazes para mudar hábitos de forma consciente e sustentável. Implementação de intenções. Estudos mostram que transformar intenções em planos específicos aumenta significativamente a chance de sucesso. Como aplicar? Em vez de dizer vou fazer exercícios, diga vou correr por 20 minutos às 7 da manhã no parque. Esse formato é conhecido como CMB,
Então, se for 7 da manhã, então eu coloco o tênis e corro. Essa ferramenta reduz a necessidade de tomada de decisão no momento da ação, evitando o famoso "será que eu vou?" regra dos 2 minutos. A ideia é tornar o novo hábito tão simples que não possa ser recusado. Segundo David Allen, especialista em produtividade, tarefas que podem ser feitas em até 2 minutos devem ser imediatamente executadas. Na formação de hábitos, esse conceito se transforma em comece o hábito com uma versão que leve no máximo 2 minutos. Exemplo: quer criar o hábito da leitura? Leia uma página. Quer começar a meditar? Sente-se e respire conscientemente por 2 minutos. Isso reduz a resistência inicial e cria a oportunidade para que o comportamento se expanda naturalmente com o tempo. Adapte e evolua o hábito. Muitas pessoas abandonam hábitos porque eles se tornam repetitivos e desinteressantes. Mantenha a estrutura, mas varie os estímulos. Se você criou o hábito de correr, mude o percurso ou a música que escuta enquanto corre. Se lê todo dia, explore novos formatos, mude o tema de leitura. Esse ajuste contínuo evita a fadiga comportamental, que é quando o hábito perde a graça e você acaba se desmotivando. Mudanças de hábitos não é evento, é processo. O hábito precisa evoluir com você, acompanhando suas novas fases de vida, prioridades e desafios. Por isso, quem domina a manutenção dos hábitos não cria uma prisão de comportamentos fixos, mas sim uma flexibilidade constante. Qual hábito seu merece ser fortalecido agora para que daqui a 1 ano ele seja tão natural quanto respirar? A escolha é sua. O poder também. Agora que você entendeu como os hábitos moldam a sua vida, percebe que não existe neutralidade. Ou você escolhe conscientemente os hábitos que quer cultivar, ou será refém dos hábitos que o mundo, o ambiente ou o passado te impuseram. A mudança de hábitos não é sobre ser perfeito, é sobre ser intencional. Não importa onde você está agora. O que realmente importa é para onde você quer ir. Se imagine daqui a alguns meses, você acordando com energia, mantendo uma rotina alinhada com quem você quer ser, se sentindo orgulhoso ou orgulhosa com cada vitória conquistada. Lembre-se, você é a soma das coisas que você faz todos os dias. Não são grandes mudanças radicais. São pequenos comportamentos, repetidos com consistência, que transformam a sua identidade e, com ela, a sua vida. Como diz o provérbio, as pessoas não decidem o seu futuro. Elas decidem os seus hábitos. E os seus hábitos decidem o seu futuro. Hoje você tem 2 opções. Primeira, fechar este vídeo e continuar como você está, ou decidir que vai assumir o controle de sua vida, começando ainda hoje, transformando um hábito. Eu sei que escolher mudar não é fácil, mas te garanto, é absolutamente possível. E quando você perceber o quanto evoluiu, vai se perguntar: por que não comecei antes? Então me responde, qual hábito você vai começar ou fortalecer hoje? Nos vemos no próximo vídeo.